Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane, sou oraculista, leio tarô, baralho cigano, runas e búzios esotéricos. Também sou operadora de mesa radiônica quântica e praticante de magia. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como foram as minhas experiências com o sistema de Goetia. Eu consegui evocar 4 dos 72 espíritos e vou contar para vocês nesse vídeo as minhas experiências individuais, tá bom? Individuais? Não, as minhas experiências com cada um, né, desses daimons evocados individualmente, tá? Então, o primeiro foi Buni, o segundo foi Samigina, o terceiro foi Hélios e o quarto foi Dantalion. Vem comigo para saber como foram essas experiências. Vamos começar com Buni, que foi o primeiro daimon evocado por mim. Buni apareceu para mim, mas não falou comigo, tá? Buni veio na forma de um dragão pequeno. Ele parecia mais um dragão filhote, sabe? E ele sorria para mim durante todo o ritual. Ele ficou bem contido dentro do triângulo, não fez nenhum movimento assim brusco, nenhum tipo de ameaça, nada. Ele apareceu ali, ele se manifestou ali e ele sorria para mim durante todo o ritual. Não falou comigo, tá? A única comunicação se deu com pêndulo, porque eu uso o pêndulo depois da primeira conjuração, eu uso o pêndulo para perguntar se o espírito está ali. E aí ele disse que sim, né? O pêndulo, quando gira no sentido horário é sim, no sentido anti-horário é não, perdão. Então, o pêndulo disse que sim, né? E aí quando eu olhei, então logo depois que o pêndulo afirmou, né, que o espírito estava ali, eu olhei para o triângulo e eu vi Buni, tá bom? Importante ressaltar, gente, que eu sou clarividente, tá? Eu nunca, como é que fala? Eu nunca trabalhei por isso, nunca aprimorei muito essa capacidade mediúnica, mas eu vejo espíritos desde que eu me entendo por gente, tá? Então, esse contato com o mundo espiritual é muito presente para mim, desde criança que eu vejo espíritos, então não foi fácil, tá? Esse processo de visualização de Buni. E assim, gente, quando eu olhei para ele, a sensação que eu tive é que ele era um filhote, tá? Era um dragão filhote. Ele não era um dragão adulto pequeno, não. Ele era filhote, tá? Era um dragãozinho. Dava pra ver que ele era filhote. E ele sorria. Ele sorriu pra mim durante todo o ritual, mas não disse nada. Todos os instrumentos que eu uso nos meus rituais de Goetia, eu comprei separado e consagrei para esse fim. Apesar de utilizar um pêndulo para a mesa radiônica, mas é um pêndulo totalmente diferente, tá? Até o material é diferente. Então, eu uso um pêndulo só para me comunicar com os espíritos, porque até então eu achei que eu não ia conseguir ver, eu não conhecia também, não conheço, né, gente, a energia, tô conhecendo aos poucos, e aí eu achei que a comunicação ia se dar realmente pelo pêndulo, mas esse primeiro ritual, pra mim, foi uma experiência bem empolgante, me deixou bem animada para fazer outros rituais, tanto que o meu segundo ritual já foi logo dias depois, né, de ter feito esse primeiro com Buni. Eu evoquei Buni para me ajudar com algo urgente. O meu pedido não foi realizado dentro do prazo, porém ele se realizou em até 3 dias após o prazo expirado. Para terminar esse relato com Buni, o meu pedido foi realizado em até 3 dias depois do prazo estabelecido, mas como se deu a realização fora do prazo, eu não fiz o pagamento porque a gente tem um contrato. Inclusive, é algo importante de ressaltar, né, que você deve fazer o contrato direitinho. Esse contrato é simples, tá, gente? A gente fala assim de contrato, mas é algo assim escrito. Você lê ali para a entidade, pelo menos foi assim que eu fiz. Eu priorizei muito esse contato, né, assim, de conversar com a entidade, falar tudo que eu desejava, como eu desejava. Eu escrevi previamente no papel e li, tá, perante a entidade, perguntei se ele tinha entendido, né, usei o pêndulo e ele afirmou que sim, né, girou no sentido horário, dizendo que tinha entendido, que poderia realizar e que aceitava também a troca. Então, foi tranquilo o ritual. Depois eu agradeci a presença do espírito e fiz. Depois que eu agradeci a presença do espírito, eu dei a licença para partir
e eu senti realmente que ele partiu, tá? E o legal é que ao longo que eu for contando para vocês vão perceber uma experiência interessante. Quando o espírito parte, eu sentia ainda o local da evocação, ainda com a energia dele, tá? Quando o Boone partiu, eu ainda sentia a energia dele, tanto que eu fiquei ainda dentro do círculo, né? E perguntei se ele estava ali ainda, né? Você ainda está aqui? E o pêndulo não balançava. Então, mas eu ainda sentia no local do ritual a energia de Boone. Então eu fiquei alguns minutos dentro do círculo até eu sentir que a energia do local já estava assim mais ok, sabe? Só aí que eu fiz o ritual de banimento e saí do círculo. Então é importante ressaltar. Agora eu vou falar do segundo ritual, que foi com Samigina. Eu evoquei Samigina para ter contato com meu pai já falecido, só que eu estava em um momento psicológico, em um momento mentalmente bem bagunçada, bem ansiosa. Eu não estava bem mentalmente falando para esse ritual. E eu acredito que para você realizar o ritual de Goécia, você tem que estar bem mentalmente, sabe? Você precisa estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente falando também. Então, espiritualmente eu até poderia estar, né, de alguma forma, porque é algo que eu priorizo aí no meu dia a dia, mas mentalmente eu não estava bem. Não estava bem e esse estado mental me prejudicou, tá? Mas vamos falar do ritual em si. O ritual em si foi maravilhoso, gente. Como aconteceu? Samigina não apareceu visivelmente para mim, porém falou comigo mentalmente, tá? Ele falou comigo na minha mente, na verdade, né? Então, vamos lá. Samigina não apareceu visivelmente para mim, porém falou comigo mentalmente, tá, gente? Eu pude ouvir a voz de Samigina e o jeito que ele falava dentro da minha mente, tá? Tanto que depois do ritual eu fiquei com uma dor de cabeça absurda nessa região aqui do terceiro olho. E, gente, eu não costumo sentir dor de cabeça. E essa dor de cabeça eu senti durante toda a noite. Eu evoquei Samigina no final da noite, tá? No final da tarde pra noite, tá? Então, eu dormi com essa dor de cabeça. Eu não quis tomar nenhum remédio, porque eu acreditei que era por conta do ritual, eu não queria perder esse contato. E, gente, o que aconteceu? Por mais que Samigina não tenha aparecido, quando o Daimon chega, né, até você, a energia muda, tá? A energia do ambiente muda, então é inegável a presença do Daimon. Ainda assim, quando eu senti a presença dele, eu peguei o pêndulo para perguntar se ele estava ali e o pêndulo afirmou que sim. E assim, gente, quando Samigina chegou e que eu fiz essa pergunta, né, ao pêndulo, eu pedi um sinal na vela também, não lembro qual foi a vela que eu pedi, se foi a vela do meio, a vela da direita, da esquerda, enfim, não lembro. Eu só sei que a vela também deu um sinal e ela ficou até bem esquisita, tá? O pavio da vela, é o pavio que fala? Eu não sei, aquele onde pega o fogo, né, da vela. Não tô lembrada agora, gente, não, acho que não é o pavio não, é outro nome, enfim. Abstraia, né? Eu sei que ele ficou esquisito, ele tomou uma forma, tá? Apesar de que... Gente, a energia que Samigina trouxe, assim, durante o ritual, a energia, né, que chegou com Samigina, era uma energia muito imponente. Eu me sentia até constrangida. Era como se eu estivesse diante de uma autoridade. Tanto que eu baixei, né, assim, o meu corpo e a minha cabeça para consultar o pêndulo. E quando disse que sim, na hora eu soltei o pêndulo. Foi exatamente assim, gente. Soltei o pêndulo e eu fiquei alguns segundos, alguns minutos, eu não sei mensurar, mas eu fiquei em alguns momentos durante o ritual de cabeça baixa. Eu não conseguia elevar o meu corpo, elevar a minha cabeça. É como se aquela energia me constrangesse, sabe? Eu me senti diante de uma autoridade. Não era uma energia negativa, tá, gente? Assim, ai, nossa, deu medo e tal. Não foi isso. Foi mais uma energia que me deixou ali prostrada por alguns momentos. Então, até que eu sentisse aquilo.
É como se Samigina estivesse colocando ali toda a sua imponência, tá? Eu me senti assim. Então, eu não consegui elevar o meu corpo, elevar a minha cabeça. Eu fiquei por alguns minutos, assim, prostrada. E aquela energia meio que ela condicionava essa minha forma, sabe? Ela dizia, olha, tem que ficar assim, tem que fazer esse tipo de reverência, etc. É como se eu sentisse esse tipo de informação, sabe? O meu corpo recebeu esse tipo de informação, tá certo? É claro que, gente, quando a gente tá ali no círculo, você é o deus do círculo. Então, a gente não sente o ataque. Pelo menos, eu não senti durante esses 4 rituais que eu fiz nenhum tipo de ataque. Mas aquela energia, ela me condicionou sim, tá? É como se eu precisasse saber que eu estava diante de uma autoridade. Mas depois passou e eu consegui. Como eu disse pra vocês, foi só por uns momentos, depois passou. Depois eu não senti nada e foi quando eu deixei, né, o meu corpo ereto, eu levei minha cabeça, olhei pro triângulo e eu sentia a energia ali tomando conta do meu espaço, tá? Eu faço meus rituais no quarto, que é no meu quarto, né? Que é o local que eu tenho pra praticar, tá, gente? E por isso, né, eu prezo muito por rituais de proteção, fazer direitinho, passo a passo, para que eu esteja devidamente protegida, né? Até porque é o meu quarto, é onde eu durmo, é onde eu passo a maior parte do tempo, inclusive quando eu estou em casa. Então eu preciso prezar não só pela proteção da minha casa, das pessoas que residem comigo em casa, e também pelo meu local sagrado, que é o meu quarto, né? E foi isso, gente. Durante o ritual, eu pedi para ter contato com meu pai já falecido. E aí, na minha mente, eu ouvi uma voz. Quando eu fiz o meu pedido, na hora eu senti uma vibração aqui nessa região do terceiro olho. E Samigina falou com uma voz grossa e bem assim, um tanto autoritária, mas não era assim um autoritário com aquele viés ríspido, sabe? É mais um... Gente, pra mim, a melhor palavra é imponência. Então, era aquela voz grossa, bem imponente e bem segura, tá? Então, ele falou, você tem certeza que você quer isso? Ele perguntou dessa forma. Você tem certeza que quer isso? E quando eu ouvi aquela voz, eu me assustei. Eu, caramba, sabe? Dava pra perceber que não era eu, que não era a minha intuição, não era nada do tipo, sabe? E ao mesmo tempo a gente conseguir meio que ouvir essa voz. É como, gente, é diferente de ouvir com a audição, é um ouvir com a nossa mentalidade mesmo. É ouvir mentalmente, eu não sei colocar em palavras, gente, mas eu ouvi Samigina. Confesso que quando ele perguntou isso, né, você tem certeza que você quer isso? Quando ele perguntou, eu meio que dei um passo para trás, né? Um passo para trás é uma forma de dizer. Eu meio que repensei o meu pedido. Aí, só que eu tava tão assim, né, gente? Não tava bem mentalmente que eu repensei. Eu falei, bom, eu quero sim esse contato, só que eu quero que meu pai venha assim, assim, assim. E fiz algumas outras exigências que nem estavam nem estavam previstas, perdão, ali no meu pedido, para vocês verem como eu errei bastante durante esse ritual, né? Por que errei? Porque eu considero que você tem que levar o seu pedido já escrito e não mudar ali, porque vamos fazer só um adendo, né? Tem alguns mestres que dizem que não é pra gente ter muito contato com os espíritos, porque eles podem, né, levar a gente a fazer um outro tipo de pedido. Então não ter esse contato, conversar muito, sabe? E nem ceder. E a gente também não deve ceder às sugestões, né, desses espíritos, porque é uma energia que a gente não conhece muito bem, né? Então a gente deve fazer o ritual, seguir o passo a passo e não inventar nada durante o ritual. Faz o que está pré-estabelecido, né? Então, quando ele me perguntou isso, eu já coloquei mais coisas no meu pedido para vocês verem como já errei. Já comecei ali, né? Já comecei aí uma sucessão de erros. E aí, durante esse ritual, eu até me emocionei, gente. Eu acabei me emocionando. Conforme eu fui falando o que eu queria dentro desse pedido e tal, acabei me emocionando e chorei. Eu chorei um pouco, porque na hora que eu chorei, que eu me toquei que eu tava chorando, eu rapidamente limpei as lágrimas, respirei fundo e dei continuidade no ritual. Perguntei logo, você pode fazer isso por mim? Sabe? Mas já tinha escorrido algumas lágrimas. E quando eu perguntei, você pode fazer isso por mim? Samigina me cortou e ele disse...
E quando eu perguntei para Samigina, você pode fazer isso por mim? Ele me cortou, né? Porque ele não respondeu a minha pergunta. Ele só disse, dói, né? Falou assim mesmo pra mim, gente. Dói, né? Falou assim mesmo. Aí quando ele disse dói, né? Eu me toquei o quanto eu tava mal, mentalmente falando, emocionalmente falando. E aí eu fiz essa reflexão por alguns segundos e ele voltou a falar. Ele disse, eu posso te ajudar com isso. Falou assim mesmo pra mim, eu posso te ajudar com isso. E eu entendi que era a dor do luto. Quando ele disse dói, né? Ele é como se ele... Gente, poxa, é uma experiência que eu quero passar pra vocês, mas quando eu me pego aqui contando pra vocês, eu não consigo colocar em palavras, mas eu espero que vocês entendam, sinceramente espero que entendam. Então, quando ele disse dói, né? É como se ele tivesse acionado algo em mim pra eu perceber que dói e que eu precisava de ajuda. Então, gente, eu percebi que Samigina foi atencioso, tá bom? Samigina foi atencioso e por isso que, tendo esse tipo de contato, a forma como eu fiquei no pós-ritual, eu não atribuo a Samigina, porque não foi essa energia que eu conheci, que eu experimentei, tá bom? Agora eu vou falar brevemente sobre o pós-ritual. Depois disso, né, tudo acordado com Samigina, agradeci por ele ter vindo, dei licença para partir. Aí tá, encerrou o ritual. Gente, eu comecei a ter experiências muito angustiantes e digo até perturbadoras, tá? Pra mim. Porque eu comecei a sentir o meu quarto como se fosse um organismo vivo, tá? Parece que tudo no meu quarto estava materializado. Eu comecei a meio que ouvir o meu pai me chamando. E isso acabou com a minha produtividade, porque eu não conseguia me concentrar em nada, não consegui trabalhar direito, Então, esse pedido trouxe uma energia que me perturbou muito, porque eu não consegui me concentrar em nada. Além do mais, gente, eu sou uma pessoa que quase não sonho, e eu pedi para que esse contato se desse em sonho. Como é que eu vou pedir um contato em sonho, sendo que eu quase não sonho? Eu tenho 32 anos no momento da gravação desse vídeo, e eu consigo praticamente contar quantas vezes eu sonhei, porque eu não costumo sonhar, gente. Os sonhos que eu tenho geralmente são sonhos bem bobos, etc. Então, eu quase nunca sonho, eu não sou uma pessoa de sonhar. Não me pergunte por quê, eu também nunca pesquisei, é algo que não me incomoda, enfim. Então, é como se eu tivesse dificultado o trabalho de Samigina. Não que ele não tenha poder para me fazer sonhar, mas, poxa, a gente tem que usar na magia nossas vias de manifestação. Então, como é que eu vou fazer um pedido de um contato que se dê em sonho, sendo que eu não sonho? Aí fica difícil, né? Então, como aquele contato era difícil em sonho, então, eu praticamente ouvia o meu pai me chamar, gente. Eu tava ali trabalhando, estudando ou fazendo qualquer tipo de atividade no meu dia a dia e eu quase que ouvia meu pai me chamando. Só que aquilo era muito ruim. Era ruim porque era algo que me perturbava, que me angustiava e eu ficava maluca porque eu queria ter esse contato. E sabe, você ouvir alguém te chamar, que você quer conversar com a pessoa, mas você não sabe nem como é que vai fazer. É tipo, eu tá aqui falando com você, de repente meu pai me chama e eu olho, ai, cadê? Pai, pai. E eu ficava assim. Então, ao mesmo tempo, eu pensei em fazer, eu tava sentindo como se tivesse outras energias me rodeando. O meu quarto estava impregnado, parecia assim que tudo estava animado no meu quarto. Eu não tive bons sonos, boas noites de sono, porque eu dei um prazo, né? Eu não lembro qual foi o prazo que eu dei, mas toda vez que eu ia dormir era muito esquisito, parecia que tinha muita gente comigo. Para uma pessoa que não tem experiência... Gente, eu quero dizer com isso que, apesar de ser uma pessoa que tem bastante experiência espiritual, aquilo já me perturbou de alguma forma. Imagine para quem não tem experiências espirituais. Então pode ser uma experiência extremamente negativa e perturbadora para você. Então, daí a importância de seguir o passo a passo. Mas é claro, essa minha experiência não é para te desencorajar não, tá? Pelo contrário, eu até encorajo que você pratique Goetia, claro, tendo um mestre, conhecendo o sistema e estando bem mentalmente, emocionalmente e fisicamente para o rito, tá, gente? Não façam Goetia de qualquer jeito, porque eu tenho experiências espirituais, então aquilo já me perturbou. Imagine para quem não tem, gente. Sinceramente, foi algo... Foi uma experiência ruim, tá, gente? Mas foi ruim o pós-rito. Mas assim, gente, acabou que depois que o prazo se esgotou, eu tive que fazer uma mesa radiônica para
Para sair dessa energia e voltar ao meu equilíbrio energético e espiritual, eu tive que recorrer à mesa radiônica. Eu sou operadora de mesa radiônica, então eu fiz uma mesa para mim. Eu fiquei muito bem depois da sessão com mesa radiônica, só que eu só fiz essa mesa após expirar o prazo com Samidina, porque eu não queria mexer, eu queria ter o contato, eu não queria mexer nisso, eu já tinha pedido, então eu queria que o contato acontecesse. Quando o prazo se expirou, o contato não veio, eu só fiquei mesmo sendo perturbada de alguma forma. E aí eu fiz mesa radiônica, fiquei bem, e assim, em até uns 7 dias depois, no máximo, eu tive o contato que eu tanto queria com meu pai. Só que assim, foi um contato muito bacana e a experiência foi muito agradável. Por quê? Porque eu já estava bem, né? Eu já tinha feito mesa radiônica, eu estava bem e o contato veio, tá? E como foi realizado esse pedido fora do prazo, isso mesmo. Como foi fora do prazo, eu também não... Para fechar aqui a minha experiência com Samidina, como o pedido não foi realizado dentro do prazo, eu também não paguei Samidina, tá? Claro, eu manifestei ali minha gratidão, mas eu não paguei como eu disse que ia pagar, porque o pedido, apesar de ter sido realizado, não foi dentro do prazo. Ok, acabou, encerrou. Agora a gente vai falar de Héliguos. Héliguos foi o terceiro espírito a ser evocado por mim. Héliguos não apareceu pra mim e também não falou comigo. Eu só senti na hora em que ele chegou e usei o pêndulo, né, pra me certificar de que ele realmente estava ali. Fiz o meu pedido, dei o prazo. Esse pedido ainda está no prazo, então nesse vídeo eu não consigo dizer pra vocês se foi realizado ou não, porque eu ainda tô ali no prazo com Héliguos. Mas foi uma energia tranquila. Na verdade, os 4, né, que eu evoquei. Então, gente, todos os espíritos evocados por mim vieram de forma tranquila, tá bom? A energia do ambiente mudou, tá bom? É inegável a presença do espírito, a energia muda, principalmente se você é sensível, claro, né, a perceber as energias dos ambientes. Então, a energia é inconfundível, gente, dava pra ver realmente que o espírito estava ali. Mas eu uso o pêndulo, claro, pra me certificar. E também peço um sinal na chama da vela. E Héliguos veio. Todos os espíritos eu não tive problemas em evocá-los. Depois eu vou até falar para vocês que falar com mais detalhes, né? Que eu não tô meio que respeitando, tá? Entre aspas, porque eu tento respeitar sim, mas eu não tô respeitando dia e horário de evocação, tá? Eu evoco aí quando dá, tá? Quando dá, eu evoco. Então, eu faço a primeira conjuração. Eu tô falando isso da questão de respeitar os dias, horários, etc., porque eu faço o ritual tranquilamente, faço a primeira conjuração. Caso o espírito não aparecesse, eu chamaria o rei, porque aí o rei obriga o espírito a vir, né, até você. Só que no meu caso eu não precisei, apesar de não estar respeitando esses dias específicos para os rituais e nem hora, tá, gente? Eu não tenho tido problemas, tá? Os espíritos vêm após a primeira conjuração, ou seja, nem precisa fazer outras conjurações, porque são até 3 conjurações e mais a chamada do rei, né? Não precisei chamar, tá? Nem o rei. Então é isso, gente. A minha experiência com Héliguos foi essa. Ele não apareceu pra mim, também não falou comigo. A única forma que eu tive pra saber que ele estava ali foi por meio do pêndulo. E também foi uma energia tranquila, gente. Agora eu vou falar com vocês sobre Dantalion, que foi o último ritual que eu fiz. O quarto e último espírito a ser evocado por mim até o momento foi Dantalion. E assim, foi um ritual bem legal, tá? Não foi um ritual pra mim, eu fiz visando ajudar uma amiga. Eu não faço magia para terceiros, mas eu topei ajudá-la com um pedido. E aí escolhi Dantalion para ajudá-la. E assim, gente, quando o Dantalion chegou, ele se materializou. Então, Dantalion apareceu visivelmente para mim e também falou comigo. E assim, gente, Dantalion é bem falante. Foi o espírito que mais falou comigo até então, né? Então, ele falou comigo por meio da minha audição, tá? Eu ouvi a voz dele. A voz de Dantalion, pra mim, tá, gente? É uma voz baixa e é um timbre de voz manso. Ele fala calmamente. E ele fala baixo, tá?
Gente, na minha experiência, Dantalion fala baixo, tá? Ele fala baixo, ele tem uma voz mansa e em alguns momentos fala até assim, pausadamente, sabe? Então, a minha voz, fazendo uma comparação, né, entre a minha voz e a voz de Dantalion, a minha voz era muito mais alta durante o ritual, tá? A voz dele é baixa. Então, eu não ouvi mentalmente, tá? Eu ouvi com base no meu sentido da audição. E assim, gente, eu sou também clareaudiente, eu acho que é isso, né? Clareaudiente? Acho que é esse nome que dá. Na verdade, não é uma mediunidade também que eu tenha trabalhado. Em alguns momentos estava mais aflorada. Confesso que hoje não ouço tantas coisas, mas houve um momento em que estava bem aflorado, tá? Essa percepção, bem aflorada, né? Essa percepção. Então eu consegui. Apesar de Dantalion falar baixo, a voz dele é inteligível. Então, em nenhum momento eu senti dificuldade em ouvi-lo, mas eu percebi a necessidade de ficar em silêncio para que eu conseguisse realmente captar a voz dele. Então, ele fala baixo. Então, tá, ele apareceu para mim visivelmente na forma humana e ele não apareceu assim dentro do triângulo, ele apareceu fora. Porém, na mesma direção do triângulo, ele ficou ali naquele espaço, sabe? Por exemplo, o triângulo tá aqui, um exemplo, né? Aí tem o círculo lá de manifestação, né? Ele apareceu fora do triângulo. Porém, ele não, como é que eu digo? Ele não invadiu outros espaços, mas ele tava fora do triângulo, tá? E ficou ali contido. Ele apareceu de forma humana, ele tinha um livro na mão dele, e ele folheava esse livro. Enquanto eu falava, durante o ritual, eu falava com Dantalion, ele ficou o tempo todo olhando para baixo e folheando o livro. Ele também usava óculos, então ele folheava o livro e em alguns momentos ele olhava assim para mim, sabe? Ele levantava um pouco a cabeça e olhava para mim, tá? Então era isso, ele veio em forma humana, tinha o livro na mão e ele usava óculos, tá? E ele era bem falante, a gente trocou ali um papo legal. Eu expliquei pra ele que era um ritual para uma amiga, falei o nome da amiga, data de nascimento, apresentei a situação. Inclusive teve um momento que eu precisei pegar o meu celular para mostrar algo para ele, e quando eu fiz assim para ele folheando o livro, né, ele olhou pra tela do meu celular. Gente, foi tão inusitado porque na hora meio que eu esqueci por algum momento que eu estava falando com uma entidade, então foi como se eu estivesse falando com alguém ali do meu convívio. Deixa eu te mostrar aqui. Aí parei lá e mostrei, e ele folheando o livro. Eu achei bem inusitado essa parte, tá? Porque ele parou de folhear o livro e olhou pro meu celular. Foi muito legal a experiência. Inclusive, depois que eu ofereci a troca, eu disse, se você cumprir dentro do prazo X, etc., eu vou fazer tal ritual de agradecimento com isso, isso, isso. Aí ele me interrompeu e falou assim, você não, ela, bem assim, se referindo à minha amiga. Aí eu disse, não, ela não pode fazer, né, esse tipo de ritual, porque ela não sabe fazer, né? Ela não é do nosso meio, né? Ela não é ocultista, não é magista, não é bruxa, nada do tipo, então ela não vai conseguir fazer. Aí ele disse, não, ela paga, você faz. Ou seja, ele queria que a minha amiga disponibilizasse um recurso financeiro para que eu fizesse o ritual de agradecimento. Ele foi bem claro nesse sentido. Tanto que eu me assustei, tá, gente? Eu nunca ouvi nada parecido de um daimon. Então, gente, eu nunca ouvi nada parecido de que um daimon tenha pedido para outra pessoa arcar financeiramente com os custos de um ritual de agradecimento. Depois, inclusive, até falei dessa minha experiência num grupo que a gente tem, né, de Goetia, do curso de Goetia que eu adquiri, e aí alguns amigos relataram que já aconteceu algo parecido com Bael, se eu não estou enganada. Diz que ele pediu para que a pessoa disponibilizasse, né, desses recursos financeiros para que fosse feito o ritual de agradecimento. Então já fiquei meio, digamos que um pouco mais familiarizada, né, com o ocorrido, porque até então nunca tinha ouvido falar nada nesse sentido. De toda forma, né, caso a minha amiga venha a falhar nesse sentido, eu vou agradecer Dantalion, né, claro, fazendo aí a minha parte, aí ele se resolve com ela. Inclusive ele falou isso, ele disse,
E aí Dantalion até falou assim: fale para sua amiga que eu vou cobrar dela. Então ele já deu o recado, né, que ele vai cobrar dela. Então ela que se resolva, né? Eu vou fazer a minha parte, mas é tranquilo. Eu já comecei também com a minha amiga, ela tá ciente. E é isso, é só agora aguardar o prazo que foi dado a Dantalion e esperar o pedido ser concretizado. Espero que dê tudo certo e pagar o Daimon para manter ali o bom relacionamento entre você e a divindade, né? É importante cumprir aí tudo que foi acordado. E aí, gente, eu quero falar pra vocês que como eu fiquei mal depois do ritual com Samigina, eu resolvi aplicar um ritual de proteção que eu aprendi também no curso que eu adquiri, que é com o arcanjo Uriel. Inclusive, eu tenho familiaridade com esse arcanjo, porque ele é o meu mestre na mesa radiônica, foi ele que me entregou o pêndulo de luz. Como eu tenho familiaridade com o arcanjo Uriel, eu resolvi aplicar o conhecimento que é sugerido no curso que eu adquiri de Goécia, que trata-se de um ritual de proteção para você usar com qualquer sistema mágico, né? Como eu fui fazer um ritual de Goécia, eu usei esse ritual de proteção com Uriel. E assim, achei até que isso poderia inibir de alguma forma a manifestação do Daimon, mas eu não senti nada nesse sentido. A única observação que eu tenho a fazer é que a energia de Uriel estava diferente, tá? Eu nunca senti Uriel com a energia que ele se apresentou durante o ritual de proteção, antes de fazer a evocação por meio do sistema de Goetia. A experiência que eu tenho com Uriel é de uma energia bem forte, é bem imponente também, poderosíssima, mas ainda assim eu sinto a essência de um anjo, né? Só que aí, quando eu evoquei Uriel para me proteger durante o ritual de Goécia, ele veio com uma energia diferente, uma energia ainda mais poderosa. É como se eu pudesse dar um exemplo, é como se ele tivesse vindo 3 vezes mais poderoso, e ele veio bem sério, tá? Geralmente ele vem com uma energia forte, é muito forte a energia de Uriel, gente, é muito forte mesmo. Ainda assim eu percebo que é uma energia angelical. Tô tentando achar palavras para passar para vocês esse tipo de experiência. E é fortíssima, né? É uma energia fortíssima. Só que durante o ritual de proteção eu senti uma energia diferente. Ainda assim, eu sei que era Uriel que estava ali, mas foi diferente, tá? O contato foi diferente, eu não sei explicar para vocês. Mas eu senti que eu estava mais protegida, disso eu não tinha dúvida. Ao mesmo tempo, fiquei receosa disso, inibir o Daimon, mas isso não ocorreu, tá? Eu senti o Uriel bem mais sério, sabe? Ele veio bem sério, era uma energia mais fechada de Uriel, sabe? Porque geralmente ele vem aberto, né? Um anjo, ele vem aberto ao contato. Mas quando eu fiz esse ritual de proteção com Uriel, antes do ritual de Goetia, eu senti o Uriel mais sério. É como se eu não tivesse abertura pra ficar conversando com ele, um exemplo. É tipo só pra ele dizer, eu tô aqui, tô te protegendo, porque eu não fiquei com dúvida acerca da proteção. Eu estava muito protegida, gente, incrível. Só você sentindo mesmo, só você passando por esse tipo de experiência. Mas ao mesmo tempo era como se fosse, eu tô aqui, tô te protegendo, mas não fala comigo. Mais ou menos isso. Então eu senti ele distante de mim. Talvez por conta do ritual, né? Como se ele estivesse falando, oi, tô aqui, tô te protegendo, mas hoje não é dia de conversar. É tipo isso, sabe, gente? Eu senti ele distante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa minha experiência com Goetia. É uma experiência tão diferente que eu acredito que nem todo mundo vai conseguir entender o que eu falei aqui. Ao mesmo tempo, o meu intuito é divulgar esse tipo de experiência para que você, de alguma forma, pratique Goetia também. É claro que esse incentivo que eu tô dando a você não é de forma irresponsável, tá? Inclusive, eu te encorajo a pesquisar sobre Goetia, a achar aí um bom mestre, tá bom? Para te conduzir nessa jornada. E te digo também para que você não tenha medo, tá bom? Até agora, a única experiência negativa, vou colocar entre aspas, porque foi, como eu falei, foi uma sucessão de erros, mas a única experiência negativa que eu tive já não foi tão negativa assim.
Gente, essas foram as minhas experiências com Goetia. Eu desejo sinceramente que você pesquise sobre esse sistema de magia, que você procure por um mestre que possa te guiar nessa jornada. Deixo aqui o meu incentivo para que você comece a praticar Goetia, tá bom? É um sistema que exige que você conheça um pouco sobre, que você tenha um bom mestre, para que você possa praticar com segurança. Eu estou aqui contando para vocês as minhas experiências justamente para que você possa, de certa forma, perder o medo ou até abrir a sua mente para essa questão espiritual, tá bom? Sobretudo a respeito da Goetia mesmo, né? Que é um sistema bastante polêmico. É isso, curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários para mim e até a próxima.